Olá, está no ar mais um Câmara Aberta aqui pela TV Câmara de Itajaí e também pelo canal da Câmara de Vereadores no YouTube. Você sabia que aqui em Itajaí tem quase um super-homem? Ele só não voa, mas ele pedala, ele nada e ele corre grandes distâncias. É o nosso Ultraman, campeão sul-americano de ultradistância, o Ricelli Ricardo Cunha. Seja muito bem-vindo aqui ao Câmara Aberta. Obrigado. Tá certo isso de te chamar um pouquinho de super-homem? Porque é uma coisa que a gente só consegue visualizar, mas é muito difícil de se ter a noção exata do tanto de esforço físico que é despendido nessas provas. Eu acredito que só quem está no meio do esporte que possa imaginar um pouco o que são essas distâncias, né, percorridas, né? Eu estou vendo aí, Ricelli, que você está com um colar. Esse colar você ganhou como premiação, é isso? Foi um colar de castanhas, né? É nos moldes que são lá no Havaí, então a gente recebe um troféu e também uma Esse é o homenagem. seu troféu, esse troféu foi conquistado agora no início de maio, é isso? No início de maio. Mostra pra gente ali o troféu, ali para as pessoas verem. Campeão sul-americano de ultradistância, o Ultraman. E além disso também, Ricelli, você tem outras conquistas, né? E você me falava, você é daqui de Itajaí mesmo, então a gente pode dizer que realmente você é o Ultraman de Itajaí. Ultraman de Itajaí, exatamente. Nascido e criado aqui. Sim, sou natural de Itajaí. E como é que como é que foi para você essa descoberta tua no esporte? Foi desde cedo? Não digo especificamente para Ultraman e Ironman, que eu sei que você disputa também, mas no esporte em geral, como é que se deu essa tua entrada no esporte? Eu sempre tive uma vida ativa, variei muito de esportes, já pratiquei voo livre, já fiz mergulho, enfim, sempre tive uma variedade de esportes, mas no meu início de infância eu nadava e isso me ajudou depois ao início do triatlo. Aí já nadava quando eu era jovem, depois comecei a correr e um pouco mais da minha adolescência comecei a correr, gostei da corrida e depois fui gostando da ideia de ver o Ironman na televisão, ver na internet, começou a me despertar aquilo, aí procurei um grupo de uns profissionais que fazem o triatlo, me inscrevi nesse grupo e comecei a aprender. Aí comecei a entrar na modalidade específica que é o nada, pedala e corre, né? O triatlo, ele difere em que dessas outras competições que depois, posteriormente, você agregou? Por exemplo, qual é a diferença do triatlo clássico para o Ironman e para o Ultraman? A gente tem várias distâncias, né? O mundial, são distâncias curtas, de nadar 750 metros, pedalar 20 km e correr 5. Parece muito fácil, não é nada são fácil. Distâncias pequenas, mas intensidade muito alta, então é tão difícil quanto uma distância longa. E varia. O triatlo é o que é disputado, por exemplo, na Olimpíada? Na Olimpíadas, desde 2004, já tem essa modalidade, ele é um esporte olímpico, né? Mas o molde da distância olímpica é nadar 1.500 metros, pedalar 40 e correr 10. Então, o que difere são as distâncias. Né? Tem o triatlo sprint, que é o curto, o triatlo olímpico, que é com essa distância que a gente conversou agora, o meio Iron, que é a distância de nada 1.900 metros, pedala 90 e corre 21, uma meia maratona. Aí o Ironman, que é o nada 3.800, pedala 180 e corre a maratona 42 no mesmo dia. Depois tem o Ultraman, que daí são 3 dias percorrendo 515 quilômetros. Que foi dessa premiação? Dessa competição que eu participei. Campeão sul-americano. No Campeonato Sul-Americano, no qual a gente nada 10 quilômetros no primeiro dia e pedala 145. No segundo dia, pedala 279 quilômetros. Peraí, vamos voltar aqui, que eu me perdi já com tanta distância. Quer dizer, então, complicado. que só no primeiro dia, depois de nadar quantos quilômetros? São 10 quilômetros. Depois de nadar 10 quilômetros em mar, é isso? Em mar, exatamente. Ainda vai pedalar mais? Pedala 145. Aí no segundo dia... O diferencial desse percurso que sai de Ubatuba, em São Paulo,
e a gente chega o último dia na Barra da Tijucas, no Rio, o diferencial foi o ganho de altimetria, que a gente percorre várias montanhas, várias serras, e no primeiro dia a gente teve um acumulado de 2.900 metros de altimetria. Aí no segundo dia a gente pedala os 279, e dentro desses 279 chega aproximadamente 5.000 metros de altimetria. A gente, no quilômetro 150, percorre uma serra de 40 quilômetros, vai 40 quilômetros e volta. Pela Serra do Mar ali, você sabe? É a serra de... como é que é o nome lá? Serra do Piloto, que chama, em Manguaratiba. É uma serra... Não chega a ser... Muito íngreme? Ela não chega a ser tipo a Serra do Rio do Rastro, mas o ganho de altimetria é bem próximo, até mais. Mas a Serra do Rio do Rastro tem 16 quilômetros e lá são 40, então ela é um pouco menos íngreme, mas a altura... Mas a altura final e também o tanto de esforço que é despendido para isso, não dá nem para comparar, né? Porque na Serra do Rio do Rastro a gente vai de carro. Então, Ricelli, assim, com relação a esse campeonato, né, esse sul-americano que você ganhou, para chegar do menino lá, do adolescente que gostava de correr, até isso, e sempre como amador, você nunca foi financiado por nenhuma instituição, Bolsa Atleta, nada disso? Não, todos os recursos são próprios, né? O triatlo é um esporte que hoje no Brasil é um esporte caro pela questão dos equipamentos, seriam a maioria importados, e a gente tem essa dificuldade no Brasil. Tem que ser uma bicicleta de ponta e tem que ter uma equipe de apoio também, você estava falando, essa prova em especial, ela precisa de uma equipe, no mínimo, são 3 pessoas, ela não é uma prova individual. Sem a equipe não conseguiria, a gente não consegue nem iniciar a prova, ela tem requisitos que é necessário essa equipe estar junto, mas sem dúvida ela foi essencial para eu poder ter um resultado, esse grande resultado, porque foi o que nos motiva no momento ruim, é o que nos dá um apoio, e o que a gente precisa no momento, eles estão aptos a dar. E além, né, de te dar alimentação, te recompor os sais minerais perdidos, a água, né, que é muito exatamente. Que é essencial. É uma prova que são 3 dias, mas ela não para, porque a gente chega com um pouco de antecedência, começa os preparativos. No dia que inicia, já começa com um dia de antecedência, se preparando, organizando, montar o stand-up, montar toda a alimentação, os horários que vai hidratar, o horário que vai repoussar, o horário que vai comer. Enfim, todo um planejamento que é feito antes, inclusive até para saber os pontos onde você vai mais ou menos sentir a necessidade de se recompor, é isso? Dentro de tempos a gente trabalhava, e distância também. Então a gente já vai ser, ela inicia, são 5 dias de prova, porque a gente inicia um dia antes com todo o planejamento, conversa dentro da equipe, inicia a competição, precisa de uma orientação, uma pessoa que vai ao lado te apoiando com um stand-up ou com um caiaque, o meu era um stand-up, vai levando a água para a hidratação e a alimentação necessária. No mar, vai uma pessoa num caiaque ou num stand-up para te dar esse apoio dentro da água. No momento que já sai da água, a pessoa já se prepara para montar o caiaque no veículo e, enfim, deixar já para seguir o caminho. E já está outra pessoa me esperando lá com a bicicleta, com o material que eu vou usar, com o capacete, com a água que eu vou me lavar rapidinho. Então tem toda uma estratégia, um momento que daí eu embarco na bicicleta, ele já vem junto, né, me acompanhando atrás para me fazer a proteção, porque a prova é um circuito aberto. A gente percorre a BR-101, que é a estrada onde foi a competição lá em Ubatuba ao Rio. Então é lindo lá aquele local também, mas eles fazem perigoso também, perigoso, né? Por ser uma rodovia, né? Então eles fazem a tua proteção, é um carro plotado, onde diz atenção atleta na pista, e eles vão te fazer na escolta. Então a equipe é fundamental para... Me diz uma coisa assim, tu me falaste que vai essa escolta, que ela é importante para a proteção do atleta, mas com relação assim, chega a formar, por exemplo, pelotões, como a gente vê, por exemplo, na Olimpíada, ou os atletas se distanciam muito dependendo da sua própria... do seu próprio desempenho durante a prova? Por ser uma prova de muito longa distância e é feita uma pré-avaliação,
requisitos para poder iniciar e fazer a competição. Então tem uma lista lá de 150 pessoas, mas na competição só pode participar 30 atletas. Como eu te falei, são os moldes lá do Avaí, então é uma prova menor. Então é difícil tu competir com alguém assim muito tempo. Consegue passar um atleta ou outro, mas não chega a criar pelotão porque a distância é muito grande. Né? E exatamente por isso também precisa ser reforçada essa questão da segurança, principalmente quando se está numa rodovia. Lá na 101, onde a gente fez o maior percurso de bicicleta, a gente teve um total apoio da Polícia Rodoviária Federal. Que bom. Foram 8 motocicletas que eles disponibilizaram para a prova. E isso também foi fantástico, assim, um dos organizadores, ele foi o chefe quem organizou a escolta das Olimpíadas. Então ele tinha muito conhecimento de fazer essa proteção que é fundamental para os atletas naquele local, né? É uma rodovia 101, mas ela não tem tanto movimento como a nossa. Sim. Ela vai costeando toda a praia ali de Paraty, Angra dos Reis, é tudo serra, mas é um pouco menos... movimentado como aqui, né? Pelo menos caminhões não tem tanto, espero. Não tem caminhão, não vi caminhão, na verdade. Riceli, a gente precisa fazer um intervalinho, daqui um pouquinho a gente volta falando mais sobre esse atleta incrível que é aqui, da nossa terra de Itajaí. Até já. Quando você deseja que algo evolua, é fundamental acompanhar passo a passo. É preciso estar presente e expressar seu ponto de vista participando de cada nova etapa, para que o resultado final seja de qualidade. Com a cidade que amamos não é diferente. Venha participar das sessões da Câmara de Vereadores de Itajaí e seja um cidadão atuante. A mudança vem com a sua participação. Olá, estamos de volta aqui no Câmara Aberta, que hoje entrevista o campeão sul-americano de ultradistância, o Ultraman Riceli Ricardo Cunha. Riceli, a gente comentava agora há pouco, a gente comentou um pouquinho, explicou para as pessoas, né, do que consistem todas essas provas, mas tem muitas outras provas que você compete, provas menores, digamos assim, em questão de distância e tudo mais, que você também tem um longo currículo, que eu estava dando uma olhada aqui, de todas as provas que você já fez na vida. Uhum. Atualmente eu corro o circuito catarinense, que é um circuito bem considerável no Brasil. Que é só corrida? É corrida de triatlon. E corro as provas de rua, de corrida de rua, que na região, Itajaí, Navegantes e região, né? As provas de natação, que basicamente são ali na região de Bombinhas. Então, as provas mais regionais, assim, estou sempre participando, né? E, assim, como é que você faz para conciliar a tua vida, né? A tua vida normal de trabalhador? Você trabalha no setor portuário de exportação, é isso? Eu trabalho na Triunfo Fumigações, é uma empresa que presta serviço na área de exportação, na área portuária, aqui em Itajaí, há mais de 15 anos já. Eles são bem complacentes, né? Porque todas essas tuas saídas aí é uma espécie de patrocínio até. A empresa que mais me ajuda atualmente sempre me ajudou, né? Na questão de apoio financeiro e também de consideração, saber do esforço, né? Meus treinos basicamente eu nado todo dia, meio-dia. Então, na hora do descanso, estou nadando. Isso já é fato. Os 5 dias da semana de trabalho ali, ao meio-dia, eu saio para ir nadar. Aqui em Itajaí, você vai aonde? Ali na... Não, eu nado no Itamirim. Ah, no Itamirim. Os 5 dias... Você nada na piscina, então? Nado em piscina. Aí, segunda, quarta e sexta eu pedalo. Basicamente é na rodovia que a gente faz os treinos. Eu faço de manhã cedo. Saio 5 horas da manhã para treinar. E
quando saio muito cedo, faço primeiro aqui a região Meu Deus, já estou cansada só de te ouvir falar. Eu não consigo ir daqui até a esquina. Né? Mas assim, como é que é essa tua rotina? Assim, terça e quinta eu corro, fora os finais de semana que a gente faz. 5 horas da manhã? Começa mais ou menos? O ciclismo, basicamente, começa às 5 da manhã. Aí você pedala até mais ou menos que horas? Tem uma margem para chegar até aproximadamente umas 9 horas, então pedalo até umas 8 e pouquinho. O meu trabalho é bem ao próximo, dá 500 metros da minha casa, então consigo chegar bem próximo ao horário, tomar uma ducha e trabalhar. Aí ao meio-dia, na hora de descanso, vou nadar e, enfim, quando tem alguns dias à noite que ainda faço uma musculação na empresa que me dá um apoiozinho ali, que é a Academia Viva a Vida, que eles abrem já as portas para mim ali já faz uns 4 anos. E aí faço um treino de força ali, de musculação 2 vezes a 3 vezes por semana. Então, os treinos são assim, a gente se vira nos 30, como se diz, né? Faço um período bem cedo, vou trabalhar, nado meio-dia. Isso que a gente chama de treino só para o teu condicionamento, para você não perder o pique, digamos assim. Mas para as competições existem treinos específicos, ou não? Para essa competição, os específicos eram finais de semana, que daí a gente tem um tempo livre e começa a trabalhar, a fazer o treinamento 6 horas da manhã e termina 2, 3 horas da tarde. Então, onde se tem mais tempo livre, então onde eu consigo se dedicar um pouco mais, né? E no dia de semana, claro, são treinos, meio-dia eu consigo fazer um treino muito bom de 1h20 de natação, um treino excelente. Consigo fazer um pedal bom de manhã, então é o que realmente cumpre a minha realidade, né? De atleta hoje amador. Né? E como é que você cuida assim das outras partes, por exemplo, essa questão, você falou que você tem um patrocínio da empresa na qual você trabalha e tem um pequeno patrocínio também, uma ajuda, digamos assim. Um apoio da academia. Eu vi também que você tem uma empresa de produtos naturais, também te dá algum apoio. Me dá mais um apoio. Mas você já pensou, é muito difícil, por exemplo, assim, para você virar atleta profissional e só se dedicar a isso? Isso seria viável, você imagina? Eu acho que hoje eu faço parte do 99,9% da realidade dos atletas no Brasil, né? Que tem um trabalho, que pratica atividade por rotineira, por satisfação pessoal, por amor, mas tem o seu trabalho, tem outra renda além do esporte, né? Porque, enfim, no Brasil é difícil mesmo essa questão de sobreviver do esporte. Tenho amigos que treinam comigo que são excelentes profissionais, excelentes atletas, e a gente sabe como que é a realidade deles, né? Então, eles são grandes atletas, incomparável o resultado, mas a gente também sabe como é que é o esforço do país para ajudar esses atletas, que é muito difícil, então acaba... Você aqui em Itajaí não recebe nenhum tipo de ajuda, fora os teus patrocínios, logicamente, falando de benefício público, como por exemplo um Bolsa Atleta, você não recebe nada? Não, é apoio privado que eu tenho, né, no momento, né? E já se candidatou alguma vez? Fiz um projeto há uns 2 anos atrás, mas daí não foi aprovado e aí depois também acabei não tendo influência, não consegui dar mais andamento, né? Sim, aí você falou que você até treina por vezes junto com, a gente falava agora há pouco nos bastidores aqui, que você treina com um atleta profissional, no caso que é de Balneário Camboriú, que compete aqui pela FEMEL, pela Fundação de Esportes aqui de Itajaí, mas em relação às modalidades que você não consegue, por exemplo, assim, não há interesse, por exemplo, da prefeitura em te patrocinar, em te trazer para a fundação em relação à modalidade que você disputa? Você imagina que seja isso? Hoje teria que ficar uns 2 anos se dedicando a isso, praticando atividade. Vamos dar um exemplo, pedalar de manhã, vir para casa, descansar, dormir, porque é onde a gente tem o benefício, a recuperação e vai dar a ação do resultado do treino, no descanso. Então teria que vir, descansar, dormir.
treinar de novo, se alimentar, treinar, descansar, treinar. Então, uma realidade totalmente diferente de um atleta amador para um atleta profissional, né? Teria possibilidade? Talvez, mas teria que se dedicar muito a fundo a isso, né? Então, hoje não é a minha realidade, né? Ainda estou um passo atrás disso, né? Mas já tem grandes conquistas no teu caminho. Sim, sem dúvida. É mensurável que já consegui. Eu acredito que são apenas 1.100 atletas que tinha falado na competição, que são Ultraman no mundo, então até completar uma competição dessa distância é muito difícil, né? E apesar do resultado que eu fiz aqui no Brasil, fiz o recorde da natação e o recorde do percurso total. Então fiz 2 resultados muito satisfatórios na competição. Então, além de completar, ainda tive um excelente resultado. Fui campeão nos 3 dias, né? No primeiro dia, cheguei em primeiro, no segundo e no terceiro. Então, consegui ter um resultado muito, muito satisfatório, né? Eu acho que tem que gostar muito, porque parece sem incentivo quase, né? Embora existam alguns incentivos financeiros que você recebe, mas imagino que não supram, por exemplo, o teu custeio para uma competição nacional ou internacional como essa que você conquistou a Sul-Americana. Quer dizer, você tem que ter o deslocamento, você tem o custo do deslocamento, você tem o custo do deslocamento da tua equipe, né? Porque, como a gente falou, precisa da equipe ali, pelo menos 3 pessoas, te dando todo o suporte. Quer dizer, tudo isso é custo. Sim, e como que faz isso? Só na vontade mesmo? Por sorte, tenho uma família que me ajuda muito, me apoia muito, eles me incentivam muito a isto. Desde da minha esposa, da minha filha, até meus pais, meu cunhado. Você tem tempo com isso tudo? Você ainda tem tempo para se dedicar à família, filha? Por sorte, a Rafaela, que é minha esposa, ela já foi 18 anos atleta profissional de handebol. Ela jogou então ela sabe jogou acho uns 5 anos por Itajaí. Ela sabe o quanto que é difícil também, né? Eu consegui colocar ela no triatlo, daí fica mais fácil. Ela sofre junto, aí tem que descansar junto, então entende mais fácil, né? E a tua filha, né? Vai fazer 7 anos agora. Já foi picada pela mosquinha também do esporte? Ela faz 4 modalidades ali, a gente deu um leque de opção. Ela nada, ela faz judô, faz balé, enfim, ela faz uns esportes. E para criar gosto, né? Mas ela já é apaixonada pela natação, assim. O que eu mais gosto chora quando não tem. Assim. Daqui um pouco vai ser o pai e a mãe levando ela para as competições, né? Tomara. Daqui um pouquinho a gente volta aqui conversando mais um pouco com o Ricelli Ricardo Cunha, que é o campeão sul-americano de Ultraman. Não saia daí. A ouvidoria é sua voz na Câmara de Vereadores de Itajaí. Ela está aqui para defender os interesses do povo, orientando, respondendo com clareza e, acima de tudo, assegurando os direitos do cidadão. Por isso, na hora de dar sugestões, pedir informações ou reivindicações, é só ligar 0800 648 3040. Fale com a ouvidoria e exerça sua cidadania. Uma campanha da Câmara de Vereadores de Itajaí. Olá, voltamos aqui para o último bloco deste Câmara Aberta, que hoje entrevista o campeão sul-americano de ultradistância, o Ultraman Ricelli Carlo Cunha. Eu quase que te chamo de Ricelli de novo. Ricelli, a gente conversava agora há pouco, né, ainda aqui durante o intervalo, quais são os teus próximos passos? Você falou, chegou a comentar que há possibilidade, se houver também uma contrapartida do nosso empresariado, né? Empresariado aí fica de olho nesse menino, que você pode ir disputar o Ultraman no Havaí. Um dos organizadores da competição no Brasil é o Alexandre Ribeiro. Ele foi 6 vezes já campeão mundial nessa distância no Havaí. Ele chega lá, ele é um fenômeno, todo mundo conhece ele, mas aqui poucas pessoas conhecem a modalidade e muito menos o
o atleta, né? Ele, como organizador, ele falou que me dá total apoio para eu poder, apoio moral, né, vamos dizer, para ir fazer essa competição e tentar um grande resultado aí para o Brasil. E só que a prova acontece em novembro, então ainda há um curto espaço de tempo para projetar algo financeiro para chegar lá. Então estou engatinhando e imaginando um próximo ano trabalhar sobre essa hipótese de representar o Brasil. Você acha que no ano que vem? Mas digamos que se surgisse aí, de repente, aí alguma das nossas grandes empresas aqui poderia apostar, afinal de contas, não é pouca coisa. Você foi campeão sul-americano de um esporte que não é tão conhecido assim, mas que tem um reconhecimento mundial muito forte, muito grande. É um esporte olímpico, né? Já é um esporte olímpico, é recente, mas já é um esporte olímpico. E as modalidades de longa distância, elas só crescem em todo mundo. A questão do Ironman, esse ano a gente teve o recorde de participantes, foram 2.600 atletas, ano passado tinha 1.500. Então é um esporte que, por ser algo de satisfação pessoal, algo que a gente não imagina que possa chegar, mas incentiva muita gente a tentar e fazer essas modalidades de longa distância, de ultra distância. Porque as pessoas falam muito de superação. Sem dúvida. Esse é, por excelência, um esporte de superação. Ela tem a essência de ser o Ironman em si é um esporte de superação, né? Tu vai assistir lá foi agora no final do mês, eu também participei. Então, se for uma pessoa que se emociona rápido, tu vai chorar o dia todo, porque tu vê... Claro, tem 10% da prova que termina abaixo de 10 horas ali, os profissionais terminam abaixo de 9 horas, mas a partir de 10 horas a gente vê até 17 horas, até meia-noite e meia lá, uma superação atrás do outro, uma pessoa sem as duas pernas, outro na cadeira de roda, então a prova é emocionante do início ao final e a questão é a superação, então tá levando muitas pessoas a sair do bem-estar em casa e seguir para vamos superar, vou mudar, quero algo que vai me trazer uma satisfação para o resto da vida, né? Então é um esporte de endurance que está crescendo muito. No Brasil, principalmente, é uma modalidade de triatlo que está crescendo aqui na nossa região imensurável. Todos os profissionais da área, como professores e vendedores de material esportivo, que é o esporte hoje que está mais crescendo aqui na região. Então é um esporte que agrega um valor financeiro um pouco maior, porque são 3 modalidades dentro de uma, né? A gente precisa de praticar. Acho que o custo é muito alto. A gente tem uma noção aí de custos, por exemplo, da bicicleta, que ela tem que ser uma bicicleta especial, leve. Qual o custo médio assim de um equipamento desse? O custo varia, pode variar de 5 mil a 100 mil, então depende da onde a pessoa pode chegar, né? Uhum. Pode iniciar com equipamento com valor menor, mas até o menor já é alto. Porque no Brasil a maioria, 99% é produto importado, então a gente tem tributo, tem o dólar, enfim, acaba sendo muito caro para praticar a modalidade que é do meio, que é o ciclismo em especial, né? Uhum. Porque o correr a gente sai na rua, compra um tênis, corre, na natação pode nadar no mar se for necessário, mas o ciclismo não tem, então é obrigado a ter o equipamento, e o equipamento vem de fora, não é fabricado aqui no Brasil, né? Então há um custo bem alto para praticar o triatlo hoje, né? Hoje é um esporte um pouco mais, vamos dizer, até elitizado, assim, por ser 3 esportes dentro de um só, né? São 3 modalidades no qual tu precisa necessário seriam 2, 3 treinadores, uma equipe, um lugar, uma piscina para treinar, um local para correr, enfim, custo de manutenção com bike, e o próprio equipamento, a aquisição do equipamento. Uhum. Né? Tu falaste logo no primeiro bloco, eu acho que você treina aqui no Itamirim Clube de Campo. Uhum. Também é de graça? Você paga? Como é que é? Não, ali é um clube, né? Então tem os associados, os sócios atletas, mas tudo é pago por mensalidade e também não é aberto
a outros atletas, né? Só para quem é os associados ali mesmo. Você é associado de lá, no caso? Associado. Tá, então não é uma benemércia do Não do é um clube. benefício. É um benefício para satisfação pessoal, mas não é algo aberto. Porque até mesmo hoje em Itajaí é das melhores piscinas que se tem para nadar, que é aquecida de 25 metros. A gente tem consideravelmente a do bombeiro, mas não é aberta ao público também, só tem um horário que eles abrem, mas também não é térmico. Então hoje na região de Itajaí, Balneário, Penha, é a piscina que tem mais condições de treinar, de fazer os treinos específicos, né? E no caso, assim, digamos que eu espero, né, que você vá e faça uma boa prova, se não for nesse ano, que seja no próximo, mas que você consiga arrecadar para representar o Brasil, não apenas Itajaí, representar o Brasil nessa competição tão importante. Você já estudou? Como é que é lá a prova? Eu já ouvi falar algumas coisas, só que não sei se exatamente se é isso mesmo. Existem grandes diferenças, inclusive de temperatura, entre as etapas? Exatamente. A gente nada no mar, mesma coisa, mas saindo da etapa da natação, são 145 km de bike, mas já sai do zero e vai a 1.500. Então a temperatura está 40 graus lá embaixo, porque é uma ilha vulcânica, calor lá o tempo todo. Então saindo desses 40 graus até mais, dependendo do for o dia, sobe a montanha, lá em cima tá 5 graus, tá 0 graus. Então a diferença já no primeiro dia é imensurável, que a troca de temperatura e o grande concorrente lá é o próprio clima, é o vento que venta o dia todo muito, muito forte, dependendo do dia pode ventar 70 km por hora, 80, tá normal, assim, tá ventando 80, tá normal. E a troca e variação de temperatura e também de altimetria, que lá também tem bem mais bastante íngreme, montanha. E bem mais íngreme porque o espaço também é menor por ser uma ilha, né? É uma ilha e o lance lá que às vezes está 50 graus lá embaixo, 40 graus, e tem uma montanha lá que está nevando em cima. Tem neve lá, tem uma estação de visão do espaço lá, enfim, então tem de tudo lá. A natureza que é o grande adversário, né, lá na ilha. Vamos esperar que a gente consiga ir nesses agora, não sei se agora em poucos meses aí, de junho até novembro, é isso? Novembro. Você consiga fazer a arrecadação necessária e ter o preparo necessário para disputar essa prova, mas esperamos que, pelo menos, que se não for agora, seja no ano que vem. O meu projeto é, quem sabe, o ano que vem, para ter ser uma coisa mais consciente, realmente conseguir arrecadar os recursos necessários e fazer todo um planejamento, que é uma prova que envolve muita coisa. E quem sabe trazer outras histórias aqui para Itajaí, fidelizar esse esporte que vem crescendo e para trazer mais... E Ricelli, assim, como é que você divulga as suas atividades? Você tem algum site, algum telefone, endereço, e-mail? Hoje, basicamente, tem o Instagram ali, que eu consigo movimentar um pouquinho mais dos resultados. Qual que é o... É o Ricelli Cunha. Ricelli Cunha, no Instagram. E tem o Facebook também, que não é difícil de achar, Ricelli Cunha também. Ricelli com 2 L's, viu? Ricelli, R-I-C-E-L-L-I. Ricelli Cunha. E ali tem as fotos, tem várias fotos muito legais. Das competições, né? É isso que a gente guarda, assim, para a vida, né? E a grande intenção é trazer algum benefício para o próximo, plantar alguma sementinha lá para dizer, também posso, não vou correr 84 km, mas vou correr 4, vou correr 3, então trazer... Vou correr desafiar, correr 1 km. Eu acho que isso que é o mais importante, poder trazer um benefício ao próximo, né? E tentar trazer motivação para as pessoas, né? São distâncias muito longas, mas também não comecei correndo 84. Comecei correndo 3, depois foi para 5, corri 20... Enfim, a gente vai se adaptando. Mas é a questão do exemplo da superação, que não para nunca. Da superação, está sempre se superando, não é?
E quem sabe nosso empresariado aqui de Itajaí, da região, aqui de Santa Catarina, investe aqui no Ricelli para ele ir lá no Havaí representar bem não só a nossa cidade, como vem representando já como campeão sul-americano de Ultraman, mas representar o nosso estado e o nosso país. Sim, com certeza. Ricelli, adorei te conhecer. Muito obrigada, muito obrigada mesmo. Obrigada por estar aqui com a gente. E sempre que precisar da gente para divulgar as tuas idas, as tuas andanças por aí, por esse Brasil, tu nos comunica aqui que a gente dá uma notinha. Então tá bem. Alô? Obrigado. Obrigada, Ricelli. E muito obrigada a você que nos acompanha. Até o próximo Câmara Aberta.